novamente trazer à memória. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo em uma das suas prisões. Muitos acreditam que ele estava preso em Roma. Quando você termina o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo desembarca em Roma, onde ele fica preso por quase 2 anos. E nesse período ele escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Essas 4 cartas, elas têm um conteúdo de muita importância, porque elas foram anunciadas com Paulo vivendo um momento muito delicado em sua vida. Na carta aos Filipenses, que é uma carta que ela carrega uma conotação mais pessoal do que as outras, tirando Filemon, que é uma carta diretamente endereçada para uma pessoa, Paulo no primeiro capítulo ele fala de como ele se alegra, que o Evangelho tem alcançado aqueles crentes da cidade de Filipos. E ele está falando isso numa condição de prisioneiro. E o primeiro capítulo a gente pode dividi-lo basicamente sobre uma saudação inicial e sobre o momento onde Paulo ele fala do quanto as suas dificuldades, o quanto a sua situação pessoal de sofrimento estava contribuindo para a pregação do Evangelho. Paulo ele não olha para o seu sofrimento como algo negativo. Ele não se deixa vencer pelo momento de incerteza, pelo momento de dúvida. Se você ler com muita calma, ali por volta do verso 13, do verso 14 do primeiro capítulo, você vai perceber que ele não sabe se ele vai sair vivo. Ele não sabe se ele será condenado à morte pelo Império Romano ou se ele será solto. Bom, a tradição cristã diz, os historiadores, que ele saiu dessa prisão, sofreu uma outra prisão que não temos notícias, que foi por volta, onde ele ficou preso por volta ali na cidade de Éfeso, ali na região da Grécia também, e depois nós temos a prisão final que ele morre, onde ele é condenado à morte. E ele fala que aquilo que ele está vivendo contribui para que o Evangelho seja pregado. Aquilo que ele está vivendo contribui para que pessoas possam ser alcançadas. Paulo, nesses primeiros capítulos da carta aos Filipenses, ele nos fala algo sobre a vida cristã, que eu acredito que é uma das verdades mais difíceis de nós aceitarmos, que é a verdade que para que pessoas possam viver, algumas terão que morrer. Para que algumas pessoas possam crescer, para que algumas pessoas possam evoluir, algumas pessoas terão que abrir mão de coisas em suas vidas para servir a outras pessoas. Essa é a verdade fundamental da fé cristã. E esta é a verdade que se torna extremamente confrontadora nos nossos dias, porque nós estamos numa sociedade onde o egoísmo é acentuado, é valorizado. As pessoas, elas só pensam em si mesmas. As pessoas, elas olham para si mesmas como sendo a sua maior prioridade. E o Evangelho de Jesus nos chama para um contraponto. O Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, nos coloca numa outra direção, que é a direção de que nós abrimos mão da nossa vida para servir outras pessoas. Nós abrimos mão da nossa vida para ajudar outras pessoas. Nós abrimos mão de sermos nós o centro e a prioridade para que nós possamos priorizar a vida de outras pessoas. E, basicamente, Filipenses ela se torna uma carta indigesta exatamente por essa situação. Porque o Evangelho ele carrega essa proposta que ela é contracultural, essa proposta que é contra a cultura, contra a filosofia do mundo, contra aquilo que nós vamos aprendendo no decorrer da vida.
Porque ser egoístas é uma coisa natural. Você pega uma criancinha, você dá um brinquedo para ela, e aí de repente vem uma outra criança e ela não quer dividir. E aí você, como pai ou mãe, quer tentar naquele primeiro momento da vida da criança, ensinar ela a compartilhar, mas ela não quer. É instintivo, é meu, eu não vou dar, eu não vou repartir, eu não vou compartilhar. Ou seja, nós já carregamos isso em essência. Por isso que o provérbio diz que as atitudes de uma criança se dá a conhecer na infância. É ali onde você vai saber a predisposição do caráter dela na fase crescente da vida, na adolescência, na fase adulta. Você já tem essa percepção, entendeu? Por quê? Porque nós temos alguns comportamentos inatos que nós já carregamos. Lembre-se que a humanidade sem Cristo, ela já nasce pecadora. Todos nós já nascemos distantes e afastados de Deus. Então é natural nessa natureza nossa, nessa humanidade nossa decaída, estar agarrado ao egoísmo, estar agarrado ao orgulho, estar agarrado a esse senso de priorizar a nós mesmos. Só que o Evangelho é uma proposta para que a nossa verdadeira humanidade seja restaurada. O Evangelho é a proposta para que nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus, transformados à imagem de Jesus. Então, para que nós possamos viver no caminho de Jesus, para que nós possamos trilhar o caminho de Jesus, nós vamos ter que nos permitirmos e estarmos dispostos a deixar que Deus trate com a nossa vida. Trate com as nossas manias, trate com os nossos maus hábitos. E por isso que Paulo diz para Timóteo que toda escritura divinamente inspirada é útil para a correção, toda escritura é útil para a educação na justiça, toda escritura é útil para a instrução, para que o homem se torne perfeitamente habilitado para toda boa obra. A proposta do Evangelho é nos levar a um novo comportamento, a uma nova mudança. Paulo, ele é um exemplo claro de alguém que vive essa mudança radical. Aquele que perseguia a igreja, era o perseguidor, passou a ser perseguido. Aquele que votava, que autorizava, que dava o seu voto para que cristãos fossem presos, agora ele é o prisioneiro do Senhor. Ele é o prisioneiro do Senhor e ele se alegra nisso. Ele é o prisioneiro do Senhor e ele sabe que o fato dele estar ali em Roma contribui para que o Evangelho alcance outras pessoas. Então ele passa toda a primeira parte, e aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia primeiramente no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 27. Do capítulo 1, basicamente do verso 12 até o verso 26, Paulo ele fala da sua situação na prisão e de como essa situação influenciou e tem contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele usa a sua vida pessoal. Agora, nessa segunda metade, e o parágrafo começa aqui. O capítulo 2 não começa no capítulo 2 de fato, gente. Começa aqui no 27, porque aqui no verso 1, 27, é que nós começamos um novo parágrafo, que a gente começa um novo assunto que vai ser desenvolvido. E olha o que Paulo ele começa dizendo aqui no 27. Eu estou usando a Bíblia NVI aqui nessa noite, né? Ela vai dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só propósito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aí o 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Verso 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda eu enfrento.
Então ele sai de uma situação particular da sua vida, ele encerra no verso 26, e ele agora começa a falar de uma situação externa. O capítulo 1, verso 27, até o final do capítulo 2, nós podemos dizer que o tema que predomina aqui é o tema da unidade. Toda a fala do apóstolo Paulo aqui, toda a exortação dele, visa promover a unidade entre os crentes, que eles possam se tornar mais unidos, que eles possam se tornar mais ajudadores uns aos outros. Só que primeiramente ele começa tratando de duas questões, dos desafios externos. Você pode ver que ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Veja bem, essa ideia num só espírito já está falando de quê? De unidade. Permaneçam unidos na fé, permaneçam unidos num só espírito, lutando unânimes, de novo, unidos em um só espírito, unânimes. A ideia de unidade nas duas falas, lutando pela fé evangélica, lutando pela fé no Evangelho. Ou seja, a igreja ela precisa estar unida. Por quê? Porque somente vivendo no processo da unidade, nós vamos conseguir resistir aos desafios que vêm do lado de fora. Paulo apresenta do verso 27, 1:27 a 30, que os cristãos eles precisam estar unidos para vencer os desafios do lado de fora. E do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, ele apresenta que eles precisam estar unidos para vencer os desafios do lado de dentro. Por quê? Porque esses são os desafios da igreja. Nós temos os desafios de fora. Nós nos tornamos personas não gratas numa sociedade que não ama Deus. Nós somos aqueles que caminham na contramão da história. Nós vivemos na contracultura. O Evangelho é isso. O Evangelho não é um modismo, gente. Eu sei que hoje virou moda até garota que pousa nua na Playboy se dizer evangélica. Mas o Evangelho é uma proposta contracultural. Ela vai contra a cultura. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não vivemos de acordo com os padrões, com as leis desse mundo. Não é o governo, não são as ideologias políticas, não são as ideologias socioeconômicas, não são os influencers, não é esta sociedade, não é a cultura que dita as regras da nossa vida. A nossa vida ela precisa ser dirigida, orientada, conduzida e guiada pelo próprio Deus e pela sua palavra. É a palavra de Deus que é a nossa bússola, é a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que vai nos orientar na nossa jornada. E aí ele diz assim, verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, não se intimidem pelas ameaças que vêm de fora. Ele diz, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Então ele está falando, olha, não permitam, não se deixe intimidar pelos desafios do lado de fora, porque eles virão. Você enfrentará desafios, você enfrentará dificuldades na sua jornada cristã. A vida cristã ela é desafiadora. Você vai ter atitudes e você vai ter posicionamentos que as pessoas, ao olharem para suas atitudes e posicionamentos, vai dizer que você é cafona, que você é bobo, que você é um bitolado. Quanta coisa eu já ouvi na minha vida? Logo quando eu me converti, o que a minha galera, sabe, ela me malhava todo dia, falando inúmeras coisas na minha cabeça. Mas saiba que nada do lado de fora, e você já teve essa experiência, porque hoje você está em Cristo Jesus, nada, absolutamente nada do lado de fora pode suprir os seus vazios existenciais, nada do lado de fora pode preencher a sua vida, nada do lado de fora pode fazer com que você tenha a paz que somente Cristo pode te dar. Nada que você constrói fora da vontade de Deus perdurará. Lembre-se que Deus coloca à prova todas as nossas obras. E aquilo que são obras de palha, de madeira, de feno,
O fogo da provação irá consumir, irá destruir. Quantas pessoas não fizeram coisa, eu fiz um projeto tal, eu me envolvi naquilo, fiz aquilo, e está chegando hoje na vida como uma sucessão de fracassos, como uma sucessão de projetos inacabados, de coisas que começou e não terminou, e coisas que começou, não terminou, e aí desistiu, ou ruiu no meio do caminho, aí tentou fazer outra coisa e não deu certo. Por quê? Porque tudo que nós construímos fora da vontade de Deus é perecível. Uma ilustração disso, a gente pode lembrar, lógico que não é da fase das crianças aqui, que eu acho que eu nunca mais ouvi falar sobre isso, mas quando eu era criança, tanto minha professora na escola, na pré-escola, né, como meus pais contavam a história dos 3 porquinhos, que um construiu uma casa de madeira, que o outro construiu uma casa de palha e que o terceiro construiu uma casa de tijolos. E o lobo foi lá, soprou na primeira casa, destruiu a primeira casa porque era de palha, soprou na segunda porque também era de uma construção não fortalecida, porém o último, que havia construído sua casa, que havia demandado esforço e trabalho mais do que os outros e construiu algo sólido, aquilo não pôde ser destruído. Nós podemos pegar essa história infantil como uma metáfora das nossas construções fora de Deus, fora da vontade de Deus e daquilo que nós construímos em Deus. Jesus, ele usa também uma metáfora, ele fala: a quem compararei aquele que ouve a minha palavra? Compararei aquele que construiu uma casa sobre a rocha. Veio a tempestade, o vento, bateram contra ela, mas ela permaneceu firme. E aqueles que não ouvem a minha palavra, semelhante àqueles que construíram uma casa na areia, que quando veio a tempestade, destruiu todas as coisas. Então nós precisamos construir algo sólido, e esse algo sólido só pode ser construído em Deus. Nada fora dele pode ser sólido. E aí a gente vai entender que na construção desta vida, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos sofrer na sociedade. Jesus diz: eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Acho que a metáfora ficou bem clara, porque a ovelha, ela é uma das presas dos lobos. Os lobos caçam ovelhas, ou seja, eu estou enviando vocês para o mundo e vocês serão caçados, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês passarão dificuldades. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o quê? No verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que quando nós sofremos pela verdade, quando nós sofremos porque nós estamos buscando ter um comportamento ético, um comportamento justo, um comportamento de acordo com a palavra de Deus, onde nós não vendemos os nossos valores, onde nós não nos vendemos como pessoas e nós sofremos, sobre nós irá repousar a glória de Deus. Ele mostra que é melhor você sofrer injustamente do que sofrer sendo culpado, porque quando você sofre sendo culpado, o sofrimento que vem sobre o culpado é a justa retribuição para a sua culpa. Mas o sofrimento daquele que não é culpado, a injustiça que é cometida sobre aquele que não tem culpa, ali você tem o próprio Deus se tornando o seu advogado. Você tem o próprio Deus lutando em seu favor, se colocando entre você e todas essas situações que vêm contra a sua vida. Então, o melhor caminho é sofrer pela verdade, sofrer em Cristo. Então ele diz: estejam unidos para vencer os desafios. Por que eu preciso estar unido? Por que eu preciso construir uma vida relacional com Deus e com as pessoas? Porque você já percebeu? Você já teve que fazer alguma atividade, pegar peso, tipo, colocaram lá o caminhão de areia, 3 metros de areia, e ter que pôr sozinho para dentro de casa 3 metros de areia? Ou pegar algo muito pesado, ou a mulher ter aquelas compras no mercado volumosas, né? E aí precisa do maridão ou dos filhos para ajudar a pegar as compras, porque sozinho não aguenta? Por que nós precisamos de pessoas? Exatamente porque a vida ela não acontece sozinha.
Para você nascer, você precisou da união de duas pessoas. Você não veio a esse mundo sozinho. Quando você for enterrado, você não vai se auto-enterrar, né? Você não vai pegar seu corpinho e colocar lá no caixão, entendeu? E cavar a vala para ser enterrado. Não. Você precisa de pessoas. Em todo tempo você precisa de pessoas. E você vai perceber que quando nós estamos sozinhos, nós nos cansamos mais rápido. Nós desistimos mais rápido. Quando nós estamos caminhando juntamente com outras pessoas, nós nos unimos, um vai fortalecendo o outro, um vai ajudando o outro. Nós sabemos que nem todos os dias nós estamos bem. Na verdade, a maior parte do tempo, muita gente na maior parte do tempo não está bem. Muita gente nos 365 dias do ano, 300 desses dias foram lutas e sofrimento, e os 65 estava tentando se achar no tempo e no espaço. Entendeu? Então, assim, e como nós vamos lidar com tudo isso? Nós precisamos de pessoas. Que quando a gente está ali, já pensando em desistir, quando a gente está ali cabisbaixo, a pessoa vem e nos reanima. E o contrário também acontece, quando ela também está desanimada, a gente vai e reanima. Então, assim, uma igreja unida, uma comunidade unida, uma família unida, uma empresa unida, um empreendimento unido, um empreendimento onde as pessoas olham na mesma direção, onde estão em aliança, tende a prevalecer sobre os desafios, a prevalecer sobre as intempéries. Então nós precisamos de pessoas, nós precisamos estar unidos para enfrentar os desafios lá fora. Só que aí o Paulo ele continua, e aí agora a gente entra no capítulo 2, que aí ele começa a falar dos desafios internos, e ele diz assim, capítulo 2, verso 1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Viu como a temática é a unidade? O verso 2 ele fala isso, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E aí no verso 3 ele diz, nada façam por ambição egoísta. A versão corrigida de Almeida vai dizer partidarismo ou vanglória. E eu escolhi a NVI porque eu acho que alguns termos estão explicados e quando eu entrar lá um pouquinho mais para frente, essa tradução vai me ajudar a não ter tanto problema para explicar meia dúzia de palavras. Então o texto diz no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não cuide só dos seus interesses. Não olhe só para o seu umbigo, não olhe só para você, olhe para o lado. Se nós entendêssemos o poder de nós sermos solidários, de nós ajudarmos outras pessoas, se você entendesse que quando você faz o bem, quando você tem uma atitude de bondade em relação à vida de uma outra pessoa, você começa a... Deixa eu ver se eu lembro o nome do hormônio, é oxitocina, alguma coisa assim. Um hormônio, você começa a produzir em alta escala um hormônio que produz felicidade. Um hormônio que é fundamental para curar a depressão. Um hormônio que é fundamental para curar o estresse. Ou seja, no nosso organismo, nós precisamos que alguns componentes eles tenham uma reação e trabalhem adequadamente para que o nosso corpo possa estar extremamente bem regulado e funcionando. E eu posso dizer que por providência divina, Deus nos criou com um dispositivo
de que à medida que eu faço bem para outra pessoa, à medida que eu ajudo o outro, aquilo se torna um bem maior, uma sensação de prazer, de alegria, de satisfação em ver o outro ser suprido. Quem já teve a oportunidade de pegar uma pessoa que estava com fome e dar de comer a essa pessoa e ver uma pessoa que estava dias sem comer, tendo a sua fome saciada? A sensação ao ver aquilo é uma sensação tão maravilhosa que não tem preço. Você não sabe o que você sente uma mistura de muitas emoções ao ver uma pessoa que você ajudou, de fato ela sendo ali, sabe, levantada, erguida, ajudada. Isso traz um bem tão profundo sobre a sua vida, que se nós tivéssemos a consciência disso, nós nos disporíamos mais a fazer o bem ao outro. Nós nos disporíamos mais a ajudar o outro. Mas nós sabemos que ajudar é desafiador. Fazer o bem é desafiador. Fazer o mal é muito mais rápido. Nós temos uma tendência de agirmos por instintos. Para fazer o mal, você não precisa nem pensar. Já percebeu? É só alguém te contrariar, ou só num dia de trânsito, você tomar uma fechada, aconteceu que nem aconteceu comigo, dei sinal ontem, o caminhoneiro viu que eu estava dando sinal, jogou o caminhão em cima de mim, e se eu não subo na calçada, ele tinha arrebentado o meu carro, entendeu? Então, qual é a sua reação de ira, de ódio, de rancor? Isso daí é automático, isso salta de dentro de você, entendeu? Agora, fazer o bem. Você já percebeu que para fazer o bem a gente não é reativo? Para fazer o bem a gente pensa. Pô, será que eu devo ajudar fulano? Será que eu devo socorrer? Poxa. Vou levantar essa hora. Aí de repente alguém te pede uma ajuda 1h da manhã. Essa hora. Você já percebeu que para fazer o bem nós pensamos 2 vezes. Nós não somos tão reativos como para agir agressivamente, como para fazer o mal. Quando a gente olha para o comportamento humano nessa dimensão, a gente vê o quão pecador a gente é. Que nós somos pecadores e o bem que há em nós é graça de Deus. O bem que há em mim não é mérito meu, é a graça de Deus trabalhando em mim. É o Espírito de Deus me transformando e me moldando à imagem do seu Filho. Porque para fazer o mal nós somos rápidos. Paulo fala lá em Romanos, citando Isaías, citando Salmos, pés que se apressam para a violência. Mas para fazer o bem é uma luta. E é interessante que Jesus sabe que é uma luta, que ele diz, o reino dos céus é tomado à força, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Então tudo no reino de Deus vai demandar da sua parte esforço. Tudo que está relacionado a agradar a Deus, a fazer com que o reino de Deus seja manifesto nesse mundo, vai demandar esforço, vai demandar trabalho. Então fazer o bem é algo trabalhoso, sim. Então eu vou ter que me disciplinar, assim como o jejum é uma disciplina, assim como oração é uma disciplina, assim como ler a Bíblia, estudar a Bíblia é uma disciplina. Fazer o bem, servir ao outro é uma disciplina. E disciplina, você tem que estar ali. Disciplina, você tem que estar ali trabalhando constantemente. É igual malhar. Você começa a malhar, aí daqui a pouco você está todo dolorido, não quer ir treinar. Não, mas você tem que assumir o compromisso que você tem que fazer o que precisa ser feito. É disciplina. Você começa a estudar um instrumento musical. É chato, tem umas partes complicadas, o início é difícil, o meio é mais complicado, quando você avança ainda fica pior ainda, mas é uma disciplina, você precisa fazer. Se você se propôs a fazer, faça. Porque a nossa vida, ela só vai sofrer uma mudança radical quando nós nos dispormos a trabalhar arduamente para fazer o que precisa ser feito. Ninguém muda a sua vida assim num passe de mágica. Isso não existe. Gente, isso não existe.
Eu sei que nós viemos de uma geração pentecostal que a gente ficava ouvindo profecia e promessa de Deus à torta direita, que Deus ia fazer tanta coisa mirabulosa. Mas, gente, se nós não nos movermos, se nós não tomarmos a iniciativa, se nós não começarmos a caminhar, nada vai mudar, porque nada muda se eu não mudo. Nada muda se eu não tomo iniciativa. Nada muda se eu não me comprometo com aquilo. E Paulo, ele está desafiando aquela comunidade, que é uma comunidade louvável, gente. Os crentes de Filipos, depois você vai ver lá no capítulo 4, aí é com Silas, na última quinta-feira do mês, você vai ver que os crentes de Filipos ajudaram Paulo financeiramente. Por sinal, essa carta é uma carta de agradecimento pelo socorro deles. Então era uma comunidade prestativa, era uma comunidade ajudadora. E a essa comunidade, ele ainda exorta a se tornar melhor ainda. Se você é bom, fica melhor. Se você está regular, fica bom. Se você está péssimo, fica regular. Mas começa a sair de onde você está, para que você possa chegar num outro lugar. Para que de fato a palavra de Deus ela possa se cumprir sobre a sua vida. Para que de fato você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então ele diz que o grande desafio aqui é ser uma comunidade que se ama, é ser uma comunidade que interage. Nós aqui, na nossa comunidade, nós estamos vivendo um processo que nós chamamos de processo de revitalização. Existem dois caminhos da igreja. Igrejas, elas sofrem processo de plantação, que é quando uma comunidade começa, quando nós começamos um trabalho de evangelização, nós alcançamos pessoas, e aí nós começamos um processo de plantação. Só que depois do processo de plantação, é comum que as pessoas elas comecem a estar na igreja e começa a virar um hábito. Né? Estar na igreja vira um hábito. Mas não aquele hábito da disciplina, um hábito mecânico. E aí a vida do cristão começa a esfriar, e a pessoa ela começa a orar mecanicamente, e ela vai no culto quando dá, quando quer, quando pode, quase nunca pode, porque sempre coloca alguma coisa no meio do caminho para não estar, entendeu? Vai se envolvendo, sabe, com muitas coisas, com muitas distrações, e vai perdendo o foco. E às vezes uma igreja inteira começa a sofrer esse processo. Então ela começa a sofrer um processo de adoecimento. Então logo depois do processo de plantação, o segundo processo que uma igreja vive é o processo de revitalização, ou seja, o bebê nasceu, o bebê está crescendo, está virando um menino, uma menina, está virando um adolescente, mas agora precisa se tornar homem, precisa amadurecer. E no processo de revitalização é um processo que muitas vezes começa por curar pessoas. O processo de revitalização é como você trabalhar uma terra. Sabe, você pegou uma terra ali que era infrutífera, toda cheia de cascalho, toda zoada. Aí você vai, aduba a terra, trabalha a terra, porque você quer plantar alguma coisa nela. E, para que uma igreja ela possa ser revitalizada, o processo de comunhão, de desenvolvimento de comunhão, o desenvolvimento de cumplicidade entre as pessoas, ele precisa acontecer. Existem muitas igrejas grandes que às vezes vocês veem aí na televisão, nos lugares, vocês ficam lá, às vezes vocês ficam, né, assombrados porque está cheio de gente, mas ela pode estar cheia de gente vazia, ela pode estar cheia de pessoas, mas estar morta espiritualmente. Jesus ele manda um recado para uma igreja riquíssima na cidade de Laodiceia, ele diz: você tem nome de que está viva, mas você está morta. Então Jesus ele não se impressiona com a aparência das coisas, mas com a essência delas. E para que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja revitalizada, uma igreja que experimenta um avivamento, nós precisamos nos tornar família. As pessoas que estão aí do seu lado, que estão caminhando aqui com você nessa comunidade, fazem parte da sua vida.
Às vezes, as pessoas que nós convivemos na nossa comunidade, os nossos irmãos em Cristo, nós construímos elos de amizade, de companheirismo, de intimidade maior do que com os nossos parentes, que não servem a Deus. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade, ou seja, de pessoas que têm algo em comum, que têm uma fé em comum, que têm uma vida em comum. Então nós precisamos crescer nisso. A unidade, ela vai ajudar a vencer as intrigas. A unidade, ela vai ajudar a vencer panelas. A unidade, ela vai ajudar a vencer o individualismo. A unidade, ela vai ajudar a vencer as facções. Quantas igrejas não tem nessa cidade aqui que se quebraram por causa de fofoca? Por causa de grupos que começaram ao invés de promover o crescimento espiritual, ficaram ali, sabe, vivendo em torno de si mesmos, em si mesmados, e acabaram morrendo. Aqui está cheio de igreja, gente, que está vivendo um processo de morte. Não se engane com isso, não. Fazer a diferença é difícil. Porque eu preciso, primeiramente, para eu ser tratado, eu preciso saber que eu estou doente. Eu não posso ser curado se eu não for diagnosticado. Eu não posso ser tratado se eu não reconhecer que eu preciso de tratamento. E tem muita gente que está iludido ainda, que está com um véu nos olhos, achando que está tudo uma maravilha, mas não está. Uma comunidade onde as pessoas elas são estranhas umas às outras, não é uma igreja bíblica, neotestamentária e saudável. E não é uma igreja que vai crescer de forma saudável. Uma igreja que não está comprometida em amar e estender a mão para o outro nas suas necessidades, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja condizente com o Novo Testamento e não é uma igreja que vive um processo saudável. Uma igreja que não ama pessoas de querer alcançá-las, anunciar o evangelho a elas, fazer com que elas tenham a mesma experiência de transformação que você teve na sua própria vida. Uma igreja que não evangeliza não é uma igreja saudável, gente. Não é. Ela está vivendo um processo de adoecimentos, graves até. Por quê? Porque evangelizar, ir pregar o evangelho, ir ao encontro de outras pessoas, está atrelado aqui com isso que o Paulo está falando, de abrir mão dos seus próprios interesses em favor dos interesses dos outros. Eu era de uma igreja em São Paulo, que quando chegava um morador de rua, e ele sentava na cadeira, quase metade cada um se espalhava para um lado, e deixava a pessoa ali sozinha. Que igreja é essa? Quando eu via isso, eu só tinha uma palavra para dizer: isso aqui vai acabar, essa comunidade vai morrer. Pomposa, bela pregação, belo discurso, belo louvor, músicos profissionais. Mas eu falava, vai morrer, porque se não é capaz de ver uma pessoa e ter empatia com ela, mas ao invés de sentir nojo e se afastar, passou mais alguns anos, a comunidade acabou. Eu já não estava mais lá, mas soube que a comunidade acabou. Por quê? Porque isso é condenatório. Quando você tem atitudes como essa, você está se autocondenando, você está se colocando sob o juízo de Deus. Um pastor, um líder que permite isso, uma comunidade que vive assim, ela vai morrer espiritualmente. Ela pode até continuar ali, mas vai viver de aparência. Vai ser mais um lugar do juízo e da disciplina de Deus do que um lugar onde Deus vai produzir vida, onde vai produzir restauração e vai produzir cura. Paulo ele quer que essa comunidade de Filipos seja essa comunidade que cura, que restaura, que seja essa comunidade que produz vida. E aí ele continua dando um exemplo. Ele parte a partir daqui para o verso 5. E ele começa a dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, olha o que ele está falando, olhem para o exemplo de Jesus, olhem para o modelo de Jesus. E aí vem esse texto aqui que teólogos sistemáticos amam. E hoje eu vou chutar o balde em cima desse texto aqui, porque esse texto aqui não é um texto que as pessoas construíram o que construíram em cima disso. Na verdade, deixaram de olhar para o texto e construíram ideias meio, não vou dizer que aleatórias, mas fizeram o quê? Reflexões teológicas em cima disso. Mas a ideia do texto não era ser isso. Olha o que Paulo diz.
Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, olhem para Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou, e eu amei esse trecho da NVI, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Na sua Bíblia corrigida de Almeida, tem que não tomou por usurpação ser igual a Deus. E esse trechinho é complicado. Então aqui, ele não julgou como algo que ele deveria se agarrar. Mas o que ele fez? Verso 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiramente, o que é esse trecho aqui do 5 a 11? É uma construção do apóstolo Paulo? Muitos comentários dizem que sim, mas a gente tem boas razões para entender que isso aqui é um trecho de um hino que era cantado na igreja primitiva. Na verdade, no Novo Testamento, você tem muitas construções poéticas. Nós temos várias misturas de textos diferentes, de gêneros literários diferentes na Bíblia. E muito provavelmente Paulo ele pegou esse hino cristão, esse cântico, que já era conhecido dos cristãos primitivos, e ele usou isso como uma citação. Para quê? Qual a intenção de Paulo em falar isso que ele disse? A intenção de Paulo, primeiro, é levar os seus ouvintes a olharem para Jesus como modelo. Por isso ele diz, no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Entendeu? Seja que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A palavra grega aqui, ela foi traduzida, literalmente ela é traduzida por usurpação ou por algo que é roubado ou algo que se tira vantagem. Então a gente poderia pensar assim, que Jesus, sendo Deus, não considerou que isso era uma vantagem para ele, que ele tinha vantagem, não considerou algo que ele deveria se agarrar, ou seja, ele não teve uma atitude egoísta. Essa é a ideia aqui do Paulo. Ele não considerou algo que ele poderia tirar vantagem, não. Ele sendo o Filho de Deus, ele sendo aquele que tem a forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Assumiu a forma de ser humano. Ele se tornou humano para servir aos homens. Ele abriu mão, não da sua divindade, mas ele abriu mão da sua forma divina, da sua glória divina, da sua exaltação, dos anjos, de toda adoração, de tudo aquilo que lhe é prestado na eternidade. Ele abriu mão por um breve momento para entrar no tempo e na história. E isso Paulo chama de humilhação. Então a humilhação aqui, que ele se refere, é a encarnação do verbo. A humilhação é quando Jesus ele entra na história como ser humano. Por quê? Porque agora ele ficou limitado ao tempo e ao espaço. Ele ficou limitado a um corpo físico. Ele ficou limitado aos sentimentos e às dores humanas. Jesus chorou, Jesus ria, Jesus ficou indignado. Jesus viveu literalmente a nossa vida. Olha o quanto que ele abriu mão. Olha como ele foi desapegado do que ele tinha. Olha o quanto ele se desapegou por amor, para servir. O quanto ele não tirou vantagem. Gente, ele está escrevendo para os crentes de Filipos. Os filipenses, a cultura grega macedônica, adorava as divindades do panteão grego. Como é que é os deuses da mitologia grega? São deuses caprichosos, são deuses que se utilizavam dos seus poderes para humilhar os seres humanos. Só você ler as histórias. Colocam e infligem trabalhos. Olha os trabalhos de Hércules, da mitologia de Hércules. Olha as histórias gregas. Os deuses eles eram meio arrogantes. As divindades gregas eram arrogantes.
Eles faziam que os seres humanos fossem os seus escravos, os seus subalternos. E olha a apresentação que Paulo faz de Jesus, que sendo Deus, Ele se torna o servo, Ele se torna humano, Ele entra na história e vive a nossa vida, carrega sobre Ele a nossa morte, a nossa condenação e o nosso pecado. Ou seja, em nenhum momento da sua vida, Jesus agradou a si mesmo, mas Ele viveu em função do outro. Ele olhou para o outro, e o outro sou eu, o outro é você. E aí o que diz o texto? Diz que por conta disso, Deus o exaltou à posição mais elevada, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O abrir mão de Jesus, o ser solidário, o não ser egoísta, o não achar que o seu poder, a sua divindade, a sua majestade, a sua glória era suficiente. Ele abdica por um determinado momento e assume a forma de um corpo. Deus não tem corpo, Jesus não tem corpo, não tem um corpo físico na eternidade. E ele assume um corpo. Depois, na Idade Média, os teólogos discutem o que aconteceu, se Jesus subiu com o corpo, se não subiu com o corpo, mas isso aí é um outro papo. Mas a grande questão é que Jesus, ele se identifica com a gente. E o abrir mão de Jesus fez com que o Pai o honrasse. Eu acho que aqui já está um princípio claro. Porque todas as vezes que você vai olhando para algumas narrativas na Bíblia, você vai vendo que todas as vezes que alguém vai abrindo mão de algo que lhe era agradável, de algo que lhe era satisfatório, para fazer a vontade de Deus, isso resultou em algo abençoador. Olha para Abraão. O que Deus diz para Abraão? Porque você não me negou o teu filho, o teu único filho, deveras. A palavra ali em hebraico é certamente. Eu me comprometo a te abençoar. Eu vou te abençoar e não há quem possa impedir. Porque você esteve disposto a abrir mão em amor a Deus, em obediência. Porque você não se agarrou ao seu filho, não fez do seu filho a prioridade da sua vida, mas você me amou mais do que aquilo que eu lhe dei. Você entendeu que eu sou maior do que qualquer coisa que você possa ter e que tudo que você tem vem das minhas mãos. Por isso, Abraão, eu te abençoo, certamente eu te abençoarei. E aí Tiago diz, porque Deus não tinha por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ou seja, vale a pena experimentar o caminho da cruz, vale a pena abrir mão, vale a pena perder no reino de Deus, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena sofrer por amor a Jesus, porque o nosso sofrimento é leve e momentâneo e Deus está produzindo um peso de glória sobreexcelente em nossas vidas. E aí Paulo ele vai concluir usando exemplos práticos, mostrando para aquela comunidade que eles têm espelhos em suas vidas. O verso 12 ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Verso 17: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé,
que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então ele fala, já que vocês têm esse exemplo em Cristo Jesus, já que vocês entenderam essa verdade, já que vocês são essa comunidade que sempre me obedeceram, que sempre entenderam as minhas ordens, continuem crescendo, continuem evoluindo, continuem desenvolvendo a salvação de vocês, continuem permitindo que a graça de Deus opere em vocês. E aí ele vem no verso 14 dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês venham se tornar puros e irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém que é achado sem culpa. Irrepreensível é alguém que a pessoa olha, examina e é uma pessoa que ela está limpa, que você não tem do que acusá-la. E aí ele fala, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Ele está falando, se vocês agirem assim, vocês brilharão diante das trevas desse mundo, vocês brilharão diante da escuridão. E você sabe que onde a luz chega, a escuridão não permanece. Onde a luz chega, a escuridão não prevalece. Deus quer fazer da sua vida essa luz. Deus quer fazer de você essa luz para o mundo. Deus quer fazer de você o bom tempero desse mundo que tempera, que dá sabor à vida dos outros. Deus quer fazer de você alguém diferente, alguém que faz a diferença. Olha que privilégio. Deus te convida a participar da missão dele, a ser um cooperador, um colaborador com a obra de restauração que ele está realizando nesse mundo. Ele te convocou, ele te chamou, ele te escolheu, ele te elegeu para que você fizesse parte desse movimento de Deus, dessa obra de Deus na história humana. Olha que privilégio. Depois ele termina, a partir do verso 19, usando o exemplo de Timóteo e Epafrodito, onde ele diz assim, verso 2,19 diz, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha o que ele está falando de Timóteo. Timóteo, ele tem um sincero interesse pelo bem-estar de vocês. Então ele está dizendo, aqui, se você precisa de um exemplo, o seu líder, um dos seus líderes é um exemplo de alguém que ama a vida de vocês, comunidade de Filipos, que está aqui se entregando por vocês, que não está visando os seus próprios interesses, mas que está visando os interesses de vocês. E aí o verso 22 diz, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. E aí ele fala da fidelidade de Timóteo, que a fidelidade de Timóteo o aprovou como obreiro. Nós estamos numa geração que o cara se converteu ontem, ele quer ser ministro hoje. Ele se converteu ontem, ele quer estar num papel de liderança no outro dia. Muitas vezes sem passar por um discipulado, muitas vezes sem sofrer uma mentoria, sem ser tratado no seu caráter. No chamado que Deus faz nas nossas vidas, antes de você chegar a ser quem Deus quer que você seja, Deus faz um chamado para a salvação. Depois que Deus faz um chamado para a salvação, Ele te faz um chamado para o serviço, Ele te dá uma vocação. Quando Ele te dá a vocação, Ele também te concede dons. Mas entre a sua vocação, o seu chamado, o exercício dos seus dons, você está consolidado no ministério, existe uma parte que é onde Deus irá tratar o seu caráter, onde Deus irá colocar à prova o seu caráter. Se você é uma pessoa agarrada aos bens desse mundo, pode ter certeza, Deus permitirá provações com que você venha perder coisas, perder mesmo, perder para aprender a depender dele. Se você tem alguns ídolos no seu coração, Deus vai trabalhar para destruir esses ídolos no seu coração. Ele precisa forjar você. Quando Paulo ele fala para Timóteo, você ser um obreiro aprovado do que não tem do que se envergonhar, a palavra aprovado lá em Timóteo é a palavra doknos, é a palavra que era usada para uma peça de ouro, para que quando uma pessoa levava uma peça de ouro num ourives,
O ourives, ele avaliava aquela peça e ele dizia se aquele ouro era puro ou não. Se o ouro fosse puro, ele diria que aquela peça era dóquinos, que ela estava aprovada. Se a peça tivesse impurezas, ele diria que era adóquinos, ou seja, que não estava aprovada. Ou seja, a peça, para ser provada, ela já precisou passar por tratamento. O ouro, ele se torna cada vez mais puro, à medida que ele sofre cada vez mais o quê? Que ele é derretido, que ele sofre depuração. Nós somos o ouro de Deus. Você é o ouro de Deus, você é o poema de Deus, como diz Paulo em Efésios 2:10. Então, certamente Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar nas nossas vidas, Deus vai trabalhar e forjar o nosso caráter. Como é que o cara quer ser um obreiro se ele não sabe aprender a viver pela fé? Como ele quer ser um missionário se ele não sabe depender de Deus para o seu suprimento financeiro, para o seu suprimento? Como ele quer ser um ministro de louvor? Como ele quer ser um líder se ele não aprendeu ainda a obedecer, a se submeter? Não aprendeu a se render a Deus, não aprendeu a se render, a submeter às suas lideranças. Submissão vai além da nossa concordância. Eu posso não concordar, mas se eu estou debaixo, eu quero andar debaixo daquela liderança, eu me submeto. E se eu não concordo e não quero me submeter, então eu também não atrapalho, não fico. Você está entendendo? Mas uma hora, agora, a gente não pode usar esse pensamento para ficar não se submetendo a ninguém. Porque isso vai demonstrando uma resistência que existe dentro da gente. Resistência essa que Deus quer tratar na nossa vida. Então existem fases da vida de um vocacionado. E aí ele diz o quê? Que Timóteo é um homem aprovado, porque serviu juntamente com Paulo. E Paulo era um homem de um caráter ferrenho. Ele era alguém que pegava firme. E aí ele diz, portanto, no verso 23, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Verso 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Verso 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Esses são os dois grandes líderes e os dois grandes modelos que ele apresenta para a comunidade de Filipos, Timóteo e Epafrodito. Epafrodito foi aquele responsável por levar os donativos, o dinheiro que os crentes de Filipos mandaram. Só que chegando em Roma, ele adoeceu gravemente, quase morreu, ficou ali. Paulo ficou desesperado porque ele era alguém que ajudava muito o ministério de Paulo, mas graças a Deus, como ele fala, Deus deu-lhe a vida de volta, e ele estava pronto para voltar juntamente com Timóteo para servir. Esses são os homens grandes diante de Deus, os homens que perdem, os homens que abrem mão, os homens que servem, os homens que não estão dispostos a se darem a discursos. E para você ver como a nossa geração ela tá cega, o homem de Deus para a nossa geração é o que tem avião particular, jatinho particular, é o que nem fala com o membro da igreja no final do culto, é o que tem assessor que você não consegue chegar nele. Eu já fui em igrejas que o pastor estava cercado de seguranças. Ai de você para chegar para pedir oração, segurança te barrava antes, seguranças desse tamanho. Esses são os homens de Deus que a nossa geração ovaciona, que a nossa geração aplaude e que a nossa geração coloca quase no status de ídolo.
para Paulo, homens de Deus são como Timóteo e Epafrodito. E aí é só você pesar na balança a diferença entre o estilo de vida dos nossos líderes modernos e a vida desses homens de Deus. Amém? Mediante isso, eu quero convidar você a orar comigo. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Se você hoje não leu a Bíblia, hoje você lê um capítulo inteiro dela. Você lê o capítulo 2 inteiro aqui comigo. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que abençoe os teus filhos, que os guie, que os conduza, que os instrua segundo a sua misericórdia. Que a tua bondade esteja sobre os teus filhos e que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja como a igreja de Filipos, uma igreja que vai vencendo as diferenças, uma igreja que se compromete a amar, a cuidar, que se compromete com a causa do Evangelho, que se compromete em viver uma vida em alegria e em celebração, sabendo que o Senhor tem o controle da nossa vida e da nossa história. Toma a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa-os, direciona-os e conduz-os. Em teu amor e graça que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.